Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus, e me perturbava, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, a minha enfermidade é esta, mas eu me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço redimiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremeram, os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas, nas grandes águas, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Quem foi Asaf, o escritor deste salmo? Asaf significa é Deus quem faz isso, é Deus quem está no controle de todas as coisas. Asaf tinha aproximadamente 65 anos. Ele era um homem que comumente experimentava a presença de Deus, estava acostumado a entrar no lugar santíssimo, estava consolidado sobre os feitos e maravilhas de Deus, um homem fiel, conhecido como o principal cantor do rei Davi. Ele compôs 12 salmos de natureza profética. Asaf nasceu na tribo sacerdotal de Levi, o que significava que ele estava destinado a ministrar na presença de Deus durante toda a sua vida. Na época de seu nascimento, o interesse nacional pelas coisas espirituais estava em um nível muito baixo devido à apostasia de Saul, que reinava em Israel. Quando Davi se tornou rei, ele conduziu o povo a um reavivamento espiritual, levando a Arca da Aliança de volta a Jerusalém. Ela foi colocada dentro dos muros de Sião. Na tenda que a abrigava havia um louvor desinibido, um culto espontâneo a Deus. As orações de centenas de israelitas piedosos, que intercederam durante os dias sombrios de Saul, alcançaram respostas que vão além dos sonhos mais loucos. Davi foi o instrumento através do qual Deus traria um avivamento nunca antes visto. Aqueles que conheciam as Escrituras lembraram-se dos dias de Moisés, quando Miriam liderava toda a nação em cantos e danças, em adoração a Deus, às margens do Mar Vermelho. Asaf foi um dos levitas mais prósperos porque reivindicava bênçãos espirituais. Ele sempre buscou bênçãos espirituais e por isso Deus lhe acrescentou muita prosperidade. Ele não era apenas um levita que cantava, mas também um levita que profetizava, pois seu caráter desde o nascimento já estava imbuído do fato de ter sido separado para a obra de Deus. Isto fez de Asaf um levita muito bem-sucedido. Mesmo um homem como Asaf passa por dias de angústia, tribulação ou por que não dizer espinhos na carne, o diabo começa com suas sugestões e nos apresenta a vida dos ímpios que prosperam mais, e por estar contaminado, você começa a acreditar nas mentiras do diabo. Mas hoje é preciso compreender que esse sentimento não é privilégio dos fracos, mas que os homens mais fiéis e consagrados podem ser visitados pelo mal e um dia olhar na direção errada. Esse foi o sentimento de Asaf. Durante toda a sua vida ele acreditou na bondade de Deus para com os homens de coração limpo. Mas, aproximando-se do seu 65º aniversário, ele subitamente começou a duvidar desta convicção e sentiu o limiar da apostasia. Ele acorda de repente e percebe que os ímpios não entram no santuário de Deus e que estão sempre em lugares escorregadios e caem na destruição. A adoração desinibida a Deus exigia todas as emoções e esforços físicos. Os enormes coros e orquestras moveram a alma em direção a Deus,
com momentos em que o tempo e o espaço pareciam engolidos pela eternidade. Contudo, a sensação profunda da presença de Deus não poderia ser confundida com a experiência de conhecê-lo num relacionamento de aliança. Deus ordenou coros e músicas, mas não como substitutos do conhecimento do próprio Deus. Eles eram apenas uma expressão do relacionamento com Ele. O louvor não é uma droga celestial destinada a anestesiar a dor desta vida. Como conhecemos o nosso Deus, nós o louvamos mesmo em meio às tristezas do dia a dia. Um homem que liderou a nação em louvor, no auge de sua vida espiritual, ficou espiritualmente exausto. Ele se exauriu. Ocupado todos os dias organizando a adoração a Deus, os alicerces de Asaf começaram a desmoronar em determinado momento. É significativo que o Espírito Santo registre o testemunho que ele deu no Salmo 73, descrevendo como ele falhou e se recuperou. Ressaltamos que Asaf foi um adorador esplêndido, um homem de profunda intimidade com Deus, firme em seu caráter de adorador, foi um profeta. Podemos dizer que ele tinha muitos elementos de fidelidade, o caráter de um povo fiel. Introdução ao Salmo 77. O Salmo 77 é um testemunho emocionante da busca por Deus em tempos de aflição. Asaf, o autor deste salmo, direciona palavras poderosas e introspectivas, descrevendo a busca intensa por Deus em meio à angústia. O chamado dos justos ao Senhor. A abertura do salmo estabelece um forte clamor aos justos para invocarem o Senhor, recordando as maravilhas do passado e a redenção dos filhos de Jacó, guiados por Deus como um pastor guia seu rebanho. A recordação das maravilhas do passado. Asaf relembra o passado glorioso, onde Deus redimiu e orientou Israel, destacando a importância de recordar as obras divinas ao enfrentar desafios. Clamor na angústia. Em meio à angústia pessoal, Asaf clama fervorosamente a Deus, buscando alívio em sua aflição, mostrando a intensidade de seu sofrimento e sua busca constante pelo consolo divino. A persistência na busca divina. Apesar da angústia persistente, Asaf persiste em buscar o Senhor, estendendo sua mão e recusando consolo, buscando força e redenção em Deus. Questionando a aparente ausência de Deus. O Salmo reflete dúvidas comuns em tempos difíceis, questionando se Deus rejeitará para sempre, se sua benignidade cessou e se sua promessa se esgotou. Lembrando das obras e maravilhas divinas. Apesar das dúvidas, Asaf relembra as obras e maravilhas de Deus, expressando confiança na lembrança das ações divinas do passado. Reconhecendo o poder e a grandeza de Deus. Asaf medita sobre a grandeza de Deus, destacando sua magnificência e a certeza de sua presença no santuário, ressaltando a grandiosidade divina. Reflexão sobre a redenção do povo. Ele se compromete a meditar sobre as obras e feitos de Deus, reconhecendo o seu caminho e o seu amor ao redimir seu povo, a manifestação do poder de Deus na natureza. O Salmo enfatiza a manifestação do poder de Deus na natureza, descrevendo eventos naturais extraordinários como demonstrações da grandiosidade divina. Conclusão. Em conclusão, o Salmo 77 é um poderoso testemunho da busca humana por Deus em meio à adversidade, destacando a importância da fé, da lembrança das obras divinas passadas e da confiança na grandeza e poder de Deus. Gostou deste vídeo? Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistirem.